Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e hoje o nosso tema é sobre o trabalho terceirizado. O que é o trabalho terceirizado? Qual as regras para o trabalho terceirizado? O que diz a lei sobre o trabalho terceirizado e os direitos dos trabalhadores terceirizados? Bom, primeiramente eu quero esclarecer que o trabalho terceirizado ele é todo aquele que é feito por meio de uma empresa terceirizadora. Por que se criou o trabalho terceirizado? Para facilitar muitas vezes a vida dos empresários de ter todo aquele sistema de contratação de pessoal. Então ele contrata uma empresa terceirizada que ela faz as contratações, assina a carteira das pessoas. Essas empresas terceirizadas levam esse empregador a trabalhar nessa empresa e o empregador paga mensalmente todas as verbas trabalhistas desses empregados para que a empresa terceirizada pague ele, né? E essa empresa terceirizada ela ganha uma comissão por trabalhador, por fazer essa administração, vamos dizer assim, né? E ela tem que pagar todos os direitos trabalhistas que são repassados pela empresa que contrata, tanto o ente público quanto as empresas privadas. Nós tivemos uma mudança em 2017 com uma lei nova que trouxe a terceirização mais ampla, porque antes ela era permitida só em casos de serviços de limpeza, conservação, né, vigilância, segurança. Agora essa lei ampliou a possibilidade de terceirização em várias áreas, né? Então, essa empresa terceirizada é a que assina a carteira do empregado. Embora o empregado trabalhe em outras empresas, pode trabalhar até em mais de uma, quem assina a carteira do empregado, quem faz o pagamento do empregado é a empresa terceirizada. Então ele é um empregado da empresa terceirizadora, que presta serviço em outras empresas, pode ser em uma ou mais empresas, né? Lembrando que o empregado terceirizado tem todos os direitos previstos na CLT, igual a todos os outros empregados, horas extras, 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio, seguro-desemprego, FGTS, indenização de 40% de FGTS, recolhimentos previdenciários, insalubridade, periculosidade, se tiver, enfim, todos os direitos previstos na consolidação das leis de trabalho são garantidos aos terceirizados que prestam serviços em outras empresas. Eles têm que ter as mesmas condições também de regramento, de respeito às regras de segurança e medicina do trabalho. Não há uma distinção entre terceirizados e empregados na empresa. Eles têm que ser tratados da mesma forma. Eles apenas estão sendo contratados por uma empresa terceirizadora, ao qual a subordinação deles é em relação à empresa terceirizadora. Quem dá as ordens, quem modifica eles de empresa, quem faz os pagamentos, quem administra tudo é a empresa terceirizada. Ele só presta o serviço na empresa terceirizadora. Por quê? Porque se isso não for tratado de uma forma regular, se essa empresa que recebe o terceirizado, ela passar a dar as ordens e a administrar, esse empregado pode, inclusive, solicitar depois o vínculo de emprego direto com essa empresa, né? E também, se for o caso, até uma equiparação salarial com o funcionário da empresa, se ele é contratado para fazer um tipo de serviço, né, por exemplo, e faz um outro serviço, né? Vamos dizer que ele é contratado, por exemplo, como contador técnico em contabilidade, mas na prática ele é formado em contabilidade e colocam ele a fazer o serviço de contador, né? Então ele pode buscar também um processo de equiparação salarial para ganhar o salário de contador que paga mais, se ele tem essa habilitação. Ou se ele trabalha, por exemplo, de assistente administrativo, mas botam ele para trabalhar de supervisor na empresa. E aí ele pode também buscar uma equiparação salarial, né, por esse acúmulo de função e essa função diferenciada que está na carteira lá como auxiliar administrativo, por exemplo, mas na prática ele trabalha como supervisor. Então ele pode buscar também essa diferença na justiça. O trabalho terceirizado, a última lei ampliou inclusive a possibilidade de trabalho terceirizado no serviço público. Porém,
o entendimento do Ministério Público do Trabalho, o entendimento do Judiciário é que não se pode terceirizar carreiras ao qual existem concurso. Que aí, se você contratar direto essas empresas terceirizadas para funções ao qual existem carreiras de concurso, você vai estar burlando o concurso público. Se você fez concurso público para carreiras específicas, essas carreiras só podem ser contratadas por meio de concurso público e não por meio de empresas terceirizadas. Agora, outros tipos de serviços que não são ligados diretamente a carreiras já existentes no governo podem ser contratados de empresas terceirizadas, isso não há problema. Uma outra questão importante é que tem ocorrido muita inadimplência por parte de empresas terceirizadas. Elas muitas vezes recebem o pagamento mensal, tem lá 100, 200, 1.000 empregados, recebem um valor alto, né, mensal. Esse valor já engloba salário e proporcionalmente as verbas rescisórias dos empregados, se tiver que rescindir, engloba também os recolhimentos previdenciários e a comissão dessa empresa terceirizada. E ocorre de muitas empresas terceirizadas pegar esse dinheiro e fechar, ir à falência e deixar os empregados tudo na mão sem salário, né? Quer dizer, esse terceirizador fechou, mas recebeu o dinheiro do empresário. Por isso que é importante o dever de fiscalização, tanto do ente público quanto do empresário, de verificar todos os meses se todos os pagamentos dos empregados estão em dia, inclusive os recolhimentos previdenciários. Por quê? Porque há uma responsabilidade subsidiária desse que está tomando o serviço. Se por acaso a empresa terceirizada quebra e não paga, esse empregado pode entrar contra a empresa privada pedindo uma indenização da sua rescisão para essa empresa, né, que foi a contratada, além da empresa terceirizada, ele processa as duas. Se a empresa terceirizada falir ou não pagar, aquela empresa que é a tomadora do serviço vai ser condenada a pagar a indenização. Quanto ao ente público, nós temos uma situação aí que é controversa ainda, que está para ser decidida no STF. Se o ente público é responsável ou não é responsável subsidiário pelo pagamento das verbas quando a empresa terceirizada entra em falência. Nós temos várias decisões dos tribunais, tanto os regionais quanto o Tribunal Superior do Trabalho, condenando o ente público ao pagamento dessas verbas, e temos algumas também absolvendo o ente público do pagamento dessas verbas. Temos os dois tipos de decisão. Mas isso vai ser consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em breve, o que vai valer para todos os processos. Lembrando que no caso de fraude, né, quando esse empregador, que é o terceirizado, ele contrata esses empregados, pega esse dinheiro, fecha a empresa, bota no bolso privado dele e some, né? Ou seja, é uma fraude, ele está dando um golpe ali. Pode haver também pelo juiz, na cobrança, a desconsideração da personalidade jurídica, ao qual o juiz pode ir além dos bens da empresa, buscar o patrimônio pessoal desses sócios que deram esse golpe, dos empregados, penhorando imóveis, automóveis, qualquer tipo de bem que lá estiver à disposição, para indenizar esses empregados que não receberam esse dinheiro, enfim, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões que ele recebeu e não repassou para os empregados. Então, existem formas dos empregados buscarem seu direito na Justiça do Trabalho. Hoje nós temos um número muito elevado de ações de terceirizados, um número muito grande, porque acontece muito dessas empresas fecharem. Então, as empresas que fazem a contratação de uma empresa terceirizada têm que ter muito cuidado para verificar a idoneidade dessa empresa e tem que verificar todos os meses ali na data certa se está entrando pagamento. Tem empresas que às vezes não fiscalizam. Então a empresa terceirizada já atrasou 2 ou 3 salários e a empresa não está nem sabendo disso, ou então está sabendo e não toma uma providência. Se a empresa terceirizada recebeu o dinheiro e não está pagando os empregados, já é um motivo para que o empregador, aquele que está tomando o serviço, faça uma rescisão contratual, aplique uma multa, tome uma medida lá para que não aconteça algo mais grave aos empregados. E exija imediatamente que aquele dinheiro que foi repassado à empresa terceirizada seja repassado aos trabalhadores, que é uma obrigação, tanto da empresa terceirizada quanto do tomador do serviço, esses pagamentos e a fiscalização
do cumprimento do contrato, né? Tanto o ente público quanto o ente privado que recebe o trabalho terceirizado tem a obrigação de fazer essa fiscalização, né? Hoje nós vamos encerrando o nosso programa, espero que vocês tenham gostado do tema, trabalho terceirizado. Nós temos aí muitos trabalhos terceirizados, eu recebi muitas perguntas sobre terceirizados. Eu tenho também um canal no YouTube com aulas gratuitas do direito, que você pode acessar. Acessem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que vão aparecer aqui na tela, e também o nosso WhatsApp para contato, ao qual vocês podem mandar perguntas para que a gente responda aqui no ar, ou também perguntas que vão ser temas de próximos programas. Agradeço a participação de todos, estaremos aqui diariamente com temas relevantes de direito. Participem e assistam ao nosso programa. Um grande abraço do professor Merino e até a próxima.